Eu tenho que olhar pra lá, tá? Tá. Vamos falar que hoje a gente vai fazer um vídeo diferente, né? É bom, né? Bom, hoje a gente tá aqui para um vídeo diferente, né? Tô aqui com a Gabi. A Gabi, ela é a responsável pelo nosso marketing, por toda a parte de imagem, né, da Shang. E a gente sempre faz uma reunião toda sexta-feira. Então, estamos aqui na casa dela, né, no QG dela. Bom, o tema de hoje, então, é falar um pouquinho sobre as nossas experiências, né? É falar sobre autoconhecimento de modo geral. Porque a gente vai ter a nossa última experiência do ano, agora no dia 11... Não, 30 de 11? novembro. É 30 do 11, por essa confusão. Né? Então, voltando. É no dia 30 do 11 que a gente vai ter a nossa última experiência do ano. E vai ser uma experiência muito interessante, porque a gente vai fazer, né, num cenário muito parecido com as travessias longas que a gente tem. Então vão ser 11 quilômetros e assim, o solo, ele não é um solo de trilha, né? Não é um caminho de trilha que a gente precisa ficar ali o tempo inteiro olhando para aquilo que tá acontecendo à nossa volta. Se tem pedras, se tem... Se a gente pode cair, né? Se tem bicho, né? Então, com isso, a gente consegue entrar muito mais em contato com o nosso mundo interno, né? Com os nossos sentimentos, com os nossos pensamentos. E essa é a grande sacada, é o grande objetivo de todas as experiências que nós temos aqui na Shang, né? Porque nós utilizamos o caminhar como um método. E um método que gera conhecimento. Isso é utilizado desde os filósofos lá de trás, né? Que caminhavam para produzir conhecimento, né? E isso dentro da sociologia, da antropologia, né? Fala-se muito. E no nosso caso... Monty Python. E no nosso... Vai, Sócrates! Sempre lembro. Eles caminhavam também, jogando futebol. Como chama o futebol dos filósofos? Alemanha contra os gregos, né? Eu já sou difícil, mano. Pra ter uma linha de raciocínio. Enfim, aí pelo fato do terreno ser diferente, o jeito que você entra em contato com os seus pensamentos, com o seu emocional, com o seu físico também é diferente. Exatamente. Né? Todas as caminhadas têm dificuldades, né? Todas as nossas experiências, né? As experiências da Shang têm uma dificuldade. E, em específico, essa caminhada, a dificuldade vai ser entrar em contato consigo mesmo, com seus limites, entrar em contato com o seu passado, entrar em contato... com as sombras, né? Que nós carregamos. Porque por mais que não tenham as dificuldades de subida, descida, pedra, precipício, tem as dificuldades de sol na cabeça, tem um clima um pouco mais seco. E geralmente a gente não gosta de entrar em contato com o sofrimento, a gente foge do sofrimento o tempo inteiro, né? Esse caminho é muito difícil, não, eu prefiro pegar um atalho, prefiro, né, enfim, um caminho um pouco com mais facilidade. E é muito parecido, né, então voltando até que a gente tava falando, né, dessa caminhada específica, dessa travessia, ela é muito especial porque ela imita um primeiro dia de uma travessia longa. Então é muito legal isso, porque quem às vezes tem curiosidade para saber como são as nossas travessias mais longas, nessa experiência vai ter aí uma amostra, né, de como que é. Porque é aquilo que você estava falando, então quando a gente tá ali e aí não tem toda essa dificuldade, a gente de fato entra num estado de meditação ativa. E aí o caminhar ele se torna um método pra gente se autoconhecer. Enfim, por mais que nós estejamos em um grupo, e esse grupo ele é muito bacana porque tá todo mundo ali com o mesmo propósito, com o mesmo objetivo, então isso ajuda, enfim, a entrar nesse esquema todo, né, e mais aberto, né, e mais disponível para que a gente de fato se conheça ali, porque tá todo mundo nessa mesma vibração, nessa mesma vibe ali, mesma energia, tudo rolando bem. Então, esse assunto, ele é permitido. Então, a gente acaba internamente também se permitindo entrar em contato com o nosso mundo, com as nossas sombras, sem julgamento e sem recriminação de nada. Isso eu acho que é muito importante, né? Quando a gente tá num processo de descobrir sobre nós mesmos, a gente vai ver coisas que não gostaríamos que existissem ali. Então, o quanto que a gente precisa olhar para tudo isso sem julgar e sem nos ferir, né? De uma certa forma, falar, tipo, eu não deveria ser assim. Não, nós somos quem nós somos, nós temos o que temos aqui dentro. Independente se a gente gosta disso ou não, independente se existe um julgamento ou social ou então um julgamento individual, aquilo existe, ponto. Então, o primeiro passo é aceitar a existência das nossas sombras. E num processo de caminhada, a gente faz isso. Depois a gente vai ver o que fazer, né? Não é também naquele momento que a gente vai fazer alguma coisa relacionada a isso. É depois. Por isso que a caminhada ela é só um meio. Ela é uma das ferramentas e depois a gente tem um trabalho para ser desenvolvido também. Sim. Então, e aí a gente faz o acompanhamento e aí a gente cria outros espaços para isso, aí cria uma nova caminhada e a gente vai, né, enfim, entrando nesse processo muito mais aberto. Fala sobre reconhecimento.
Sim, o reconhecimento, né? Porque algumas mudanças também que aconteceram na forma estratégica, mas que, enfim, a gente tem uma ficha técnica no nosso site, então, assim, é tudo bem completo. A Van e a Ivy, elas foram fazer o reconhecimento, né, dessa trilha. E lá tem todos os dados, tem a parte de terreno, tem altimetria, tem tudo. E aí tem a fotos, parte, tem vídeos também que quem quiser solicitar, enfim, para ver o terreno. A gente tá postando também nas redes e tal. Mas sobre a dificuldade do entrar em contato. Sim, então. Como que foi o reconhecimento? O reconhecimento, o reconhecimento, ele sempre é muito bacana, porque quando a gente faz uma experiência dessa, não é só ler ou então pesquisar sobre. Não, a gente vive, né, aquele caminho da mesma forma como a gente vai viver quando tiver com o grupo. Então a gente também faz o nosso processo interno, né? Toda vez quando a gente faz um reconhecimento. Isso é muito profundo, né, dentro do processo. E, por exemplo, vou falar de mim, né? Eu tenho uma grande dificuldade com o sol e com o calor. Me coloca para caminhar à noite, horas e horas, ou então com nublado, céu nublado. Eu vou fazer uma caminhada muito melhor, com muito mais potência de ação ali, do que com o sol. O sol me mina. Então, e no cerrado, o sol o tempo inteiro, não tem sombra. É seco, então a gente também tem que carregar nossa água, porque não tem nenhuma fonte de água dentro do parque, porque é dentro de um parque a gente vai fazer. Então, essas já são algumas dificuldades que, para mim, são muito profundas, né? Por exemplo, tem gente que tem essa mesma dificuldade com subida. Tem gente que tem essa dificuldade com descida. Então, também é um processo de você conhecer qual que é a tua dificuldade e quais são os seus limites. Pra mim, é o sol. Então, chegou uma hora lá, que era, acho que perto da 1h da tarde, que o sol, né? E a gente já tava, no meio ainda da caminhada, né? Porque são 11 quilômetros. Então, a gente demorou lá umas 3h50, quase umas 4 horas, né? Pra fazer o percurso todo. Começamos umas 9, 9h30. Então, meio-dia, 1h a gente tava ali ainda. E aí, nessa hora, eu sempre penso, isso não é só nessa caminhada, não. Toda caminhada, quando chega no momento de dificuldade, eu penso, por que eu tô aqui? Por que eu tô fazendo isso? Mas por que eu não fico só no consultório, que eu fico ali sentadinha, né? Tá tudo bem, na minha zona de conforto. E aí, naquela hora, eu falo, mano, que merda, que não sei o que lá. E aí, rapidamente, porque você tem que continuar caminhando. Não tem outro caminho. Tanto ir pra frente quanto ir pra trás, eu vou caminhar no sol. O sol continua ali, né? Então, não tem muita escolha. Então, a gente sempre continua. E aí, depois, quando passa esse momento, isso passa. Isso passa muito rapidamente. E aí eu penso assim, eu já sei por quê. Quando chega no final, a sensação, né? Às vezes nem é no final, mas às vezes ali quando passa, né? No final desse momento de dor, a gente compreende, né? Eu compreendi, eu sempre compreendo, né? Que existe uma força dentro de mim que busca aquilo. Então, assim, eu tô ali porque eu escolhi estar ali. E eu escolhi no momento em que eu não tô na dor. Só que eu escolho aquela dor, porque essa dor faz com que eu fique muito mais forte, né? Eu sempre lembro de um senhorzinho de uns 70 anos que eu conheci numa das travessias, né? Que ele falou, são esses momentos de dificuldade que nos forjam na vida. E é exatamente isso, eu sempre lembro dessa frase. Então, quando passa, eu falo assim, são esses momentos que me forjam, né? Que me fazem ser. Nunca dá pra voltar do mesmo jeito que foi. É uma ilusão. É uma ilusão. E aí que vem uma outra dificuldade, né? Porque a gente volta pro mesmo mundo totalmente diferente. Então, algumas coisas não vão mais se encaixar, né? Em cada caminhada que eu faço, eu mudo alguma coisa na minha vida aqui. E aí, pessoas vão embora. E aí, de repente, situações vão ser diferentes. Eu vou fazer novas escolhas na vida. E é uma mudança muito sutil. Por isso que, às vezes, uma caminhada só não faz tanto efeito. A gente tem que fazer várias, né? De fato, porque é uma... quando você volta pro cotidiano também, né? Você, aos poucos... Você vai se esquecendo. A Gabi sabe disso. Muitas vezes eu falo assim, nossa, eu tô precisando de novo de uma caminhada, né? Porque eu começo a ficar numa zona de conforto ali na minha salinha, fazendo as minhas coisas. Entra né? num automático. Né? E aí, quando você sabe o que é viver, você não consegue mais sobreviver. Tem as obrigações. E aí, as obrigações, elas te tiram da sua essência. Que a nossa essência de raiz é muito próxima à natureza. Sim. Sempre. E aí, a gente, nós temos os elementos dentro de nós. Quanto mais a gente ficar longe, né, dessa natureza, desses elementos e da nossa essência, mais no piloto automático a gente fica. E aí, quando você vai ver, você tá na metade da sua vida e você fala assim, caramba, o que eu vou fazer agora na outra metade? Sim. Ou seja, quem que eu fui nessa metade, quem que eu vou ser nessa outra metade? Ou seja, a gente também pode pensar que o ato de caminhar e de fazer aquilo que a gente faz dentro das travessias é de se relembrar, né? É muito mais a gente tirar, né, aquilo que a gente foi colocando na vida como necessidades criadas,
Por necessidades que a gente, enfim, vive na cultura mesmo. E aí a gente vai tirando isso e vai ficando a essência. A gente relembra, enfim. E assim, sempre vai ser difícil, né? Então, quem vem caminhar com a gente e acha que vai ser um momento de relaxamento, é um spa, é um passeio, é uma viagem de turismo, é uma trilha simplesmente. Não, nunca é. Por isso que a gente fala, não é pra qualquer um, mas é pra todos. Mas é pra todos. Pra todos que sejam dispostos, né? Sim, a entrar em contato. Porque senão vai doer muito mais. É possível, né? Só que às vezes a dor depois daquilo, que não é só uma dor física, mas é uma dor interna, isso acaba fazendo com que você fique traumatizado, falando, não quero fazer mais, né? Bem, quem tá falando, enfim, de uma trilha, né? Mas... E a gente tá falando, enfim, de uma trilha de um dia, né? Enfim, uma trilha de um dia, ela é o momento onde a gente começa, né? Então é a porta de entrada. Pra gente reconhecer qual é o nosso passo, pra gente conhecer o nosso ritmo, saber quais são as necessidades até físicas. Quanto de água eu bebo numa caminhada, né? Enfim, quanto que eu consigo comer, né? Eu tava até conversando com, não sei se tava junto, tava conversando com algumas pessoas que fizeram caminhadas e falando assim, tava lá com aquele cara lá que a gente foi conhecer a sala. Ele falou assim, tipo, eu fiquei em jejum um dia inteiro e eu fui fazer uma caminhada de 40 quilômetros, né, lá na Chapada, porque o corpo, ele precisa de muito pouco, na verdade. Eu lembro que eu fazia o caminho lá no Espírito Santo só com fruta. A gente comia fruta o dia inteiro. E assim, eu não precisava comer mais nada. Chegava só no final, às 3 horas da tarde, aí sim, comia você comida. Tem uma preparação, né, uns dias antes, então assim, lógico, quando você vai fazer uma caminhada longa, você não pode comer coisa pesada, né, você comer muita fibra, você tem que comer coisas mais leves, fruta, macarrão. Macarrão é a melhor janta pra se ter antes de uma caminhada. É verdade, porque é massa, energia, né? Energia, né? E repõe tudo aquilo que você perdeu. E tem o lance da mente, né? Que a mente, ela acaba controlando boa parte, né, do seu corpo. Então, que entra no lance do essencialismo, essencialismo. Que aí é um outro vídeo, né? Que a gente pode fazer sobre essencialismo, porque é um outro tema. Bom, é isso, né? Esse vídeo aqui, ele foi uma experiência. Se vocês curtirem, a gente pode repetir, né, esse mesmo formato. Então, seria muito legal ter o feedback de vocês. Se vocês gostam dessa dinâmica. E se tiver dúvida também, porque assim, o principal hoje foi explicar, né, um pouco sobre as caminhadas e falar sobre a caminhada do dia 30. Sim, e convidá-los, né? Se você... Hoje, tipo, nós temos 5 vagas só, porque nós sempre levamos um grupo de 10, 15 pessoas. Nós já temos aí vagas preenchidas, então são 5 vagas restantes. Vai ser dia 31 de novembro. 30, não é? Ai, caraca. É sábado. Eu sempre sou muito dia 30 de novembro. Sábado. Sábado é uma caminhada, então, de 11 quilômetros no Parque do Juqueri. A gente vai sair de van. A gente vai sair de van de São Paulo. Então, não se preocupem com transporte, né? Se preocupem com água. Não tem que levar mais, a gente tá fazendo uma conta em média de 2 litros por pessoa. E... Na última eu levei 2 garrafas de 2 litros. Foi tudo. E uma dica, né? Congela metade, porque o negócio fica muito quente no final. Nossa, no final, assim, dá pra congelar uma inteira. Porque no final eu tava bebendo, sabe, água quente, que é sol. Né? Eu amo sol, mas... chapéu, muito protetor. Mas é possível, né? Então, assim, depois a gente vai passar todas as informações, né, pros inscritos, né? Enfim, olha, uma vez que você faz uma caminhada no Cerrado, você vai sempre querer fazer. Porque o cenário é lindo. É lindo e o lance de você entrar em contato com o seu limite. E é igual na vida, né? Aquela analogia que a gente sempre faz. Na vida, a gente às vezes não tá afim de acordar, não tá afim de trabalhar. Putz, vou ter que pegar metrô cheio, vou ter que... Mas a gente vai, né? Porque tem um porquê ali. Então, a caminhada também precisa ter um porquê. Então, encontre o teu porquê. O tema vai ser resiliência. Então, é sobre isso que a gente vai falar. E num cenário de cerrado, onde resiliência tá por todo lado. Então, se isso tocar você, se fizer sentido, não deixa passar essa oportunidade, né? Vem com a gente e experimenta. Pra fechar o ano pesadão com chave de ouro. Esse ano tá muito pesado, a gente foi muito resiliente, eu acho que. Então, nada mais justo do que fechar com uma boa caminhada, uma boa comemoração, né, de tudo isso. Então é isso, gente. Então, um super beijo. E se vocês gostaram desse formato de vídeo, comenta aqui que a gente faz outros, tá bom? Se vocês não gostaram também, fala, porque a gente volta naquele padrão normal. Um beijo. Um beijo, gente. Até mais. Até a próxima. Certo, isso aqui fica atrás, né? Mas dá pra diminuir a intensidade dele. Não, vou pegar um banco. Eu acho que aí dá pra ficar atrás certinho, sabe?
Não. Vai ficar lá fora um pouquinho. Não sei se ficou bom isso aí. Ficou. Depois eu faço uns cortes aí. Eu esqueci tudo que a gente tinha Eu falado. sei. Vou começar de novo? Tudo de novo?